Então, nossa aula de hoje, o tema é intervenção e projetos com adolescentes. A nossa sessão é a 2.3, a última sessão da unidade 2. Então, assim, vamos pensar o que leva o jovem, né, a fazer determinadas escolhas, dentre tantas possibilidades, né, de profissão, de escolha profissional, como ele faz isso de abrir mão de todas e escolher apenas uma, né? Como é que vocês fizeram isso? E quem não fez, ou fez outra faculdade, e agora está fazendo a segunda, se foi difícil, se não foi, vamos fazer essa reflexão sobre a escolha e qual o papel do psicólogo no processo de orientação profissional, né? Então, como contribuir para que as pessoas construam seus projetos de vida ou encontrem um caminho profissional que ofereça sentido a elas, né? Então, como que o psicólogo vai ser ativo nesse processo? Vai desempenhar o papel dele, vai utilizar da sua expertise, né, da sua ciência, né, para fazer esse trabalho. Então, um dos instrumentos da psicologia é a orientação profissional, que vocês vão achar na abreviação da sigla OP. Então, a OP geralmente envolve inúmeras técnicas. Então, isso é uma coisa importante para a gente frisar, né? Que não existe uma maneira única e exclusiva de fazer orientação profissional. Vocês, quando vocês se formarem, vocês vão poder organizar um processo de orientação profissional, seja individual, seja em grupo, vocês vão organizar da maneira como vocês acharem mais adequado. Cada psicólogo organiza, né, a sua orientação profissional, certo? Aqui no livro ele oferece 2 exemplos, né, com fundamentação teórica, mas quero deixar claro para vocês que é um processo onde o psicólogo tem liberdade para trabalhar os encontros, para trabalhar as dinâmicas, para escolher a testagem. Então, aqui a gente vai apresentar algumas técnicas, né, que são utilizadas, né, na orientação profissional. Primeiramente, as entrevistas individuais, né, no caso da orientação ser individual. Você faz entrevistas individuais, faz aplicação de bateria de teste. Esses testes, eles podem avaliar várias questões. Tem testagem para avaliar aptidões, tem testagens que avaliam personalidade, tem testagens que avaliam habilidades técnicas, né? Boa noite, Giz. Então, existe uma busca, né, de informações sobre carreiras também, que é algo que é realizado dentro do processo de orientação profissional, né? Levar esse indivíduo ou esse grupo que está fazendo orientação profissional a ter informações, a vivenciar o dia a dia daquele profissional, a entender como o trabalho funciona, né? E no caso de adolescentes, pode incluir também na orientação profissional o atendimento familiar. Só um minuto, vamos voltar. Então, apesar de haver múltiplas possibilidades de definição acerca do termo orientação profissional, vocês podem encontrar também algumas literaturas como orientação vocacional. O objetivo desse trabalho é promover uma autonomia nos processos decisórios em relação à vida profissional. O que quer dizer isso? Que a pessoa, a gente fala o jovem, mas nosso módulo é de adolescentes. A orientação profissional pode ser feita com adultos também, tá? Mas o objetivo é ajudar essa pessoa nessa escolha, né? Que seja uma escolha consciente, né? Que seja uma decisão, uma escolha com reflexão,
uma decisão que leva em conta vários fatores, né? Portanto, é importante esclarecer que o orientador não decide o caminho a ser seguido pelo orientando, mas atua como facilitador nas construções dessas possibilidades. Então, não é que o papel do psicólogo vai ser avaliar, ler a testagem, as entrevistas e dizer, olha, eu vejo aqui que você tem, que você pode fazer esse curso, né? Não, isso é uma construção, né, daquela pessoa que está vivenciando o processo de orientação profissional. Nós vamos ser auxiliares, né? Nós vamos orientá-los e vamos ajudá-lo com as nossas técnicas, né? Com a nossa ciência. Então, ele vai construir durante esse processo, construir ideias, né? Ter um esclarecimento maior sobre si mesmo, sobre as profissões. Acontece muito com os adolescentes, principalmente, de uma idealização de determinadas profissões, né? Muitas vezes ele acha que aquilo é tão bonito, ganha tanto dinheiro, mas ele não tem ideia do que é a prática daquele profissional, ele não tem ideia de que disciplinas ele vai ter no currículo, né, daquele curso, e o profissional psicólogo vai ampliar esse olhar, vai fazer com que essa pessoa possa entender a complexibilidade daquela escolha, daquela profissão. Então, para pensar a orientação profissional nos tempos de hoje, nós não podemos deixar de falar nas mudanças que vêm ocorrendo na esfera da produção. Se quisermos uma teoria e uma prática que não desconheça a história e não naturalize os fenômenos sociais e psicológicos, deveremos considerar em termos econômicos a globalização e em termos ideológicos o neoliberalismo, né? Então, a gente vai no próximo slide eu vou definir aqui o que seria o neoliberalismo, né? Mas a ideia principal desse trecho citado pela Bock é de que o mundo hoje é globalizado, então a situação funciona de um jeito diferente, mostrar para aquele jovem que muitas vezes a profissão que ele escolheu na atualidade, né, no mundo atual, ele tem um papel diferente, mesmo que seja a mesma profissão que o pai dele escolheu. Então, assim, a sociedade muda, as coisas mudam, a cultura muda, o mercado muda, né? Então, tem que ter uma avaliação de todos esses fenômenos sociais, né, e econômicos também. Agora, nós vamos falar um pouquinho aqui do neoliberalismo. Tá? Então, ele é um modelo econômico que privilegia a iniciativa privada, devendo o Estado garantir a infraestrutura básica para a manutenção dos processos produtivos, intervindo somente em momentos de crise, né? Então, assim, essa questão da economia deve ser pensada, como o Estado funciona, como o mercado funciona, como o país funciona. Na apostila, vem uma questão crítica com relação ao neoliberalismo e a questão da sociedade atual. Mas, enfim, o mais importante é que vocês pensem que a escolha profissional, ela não pode ser separada disso, né? Então, no momento do processo de orientação profissional, isso também deve ser levado em consideração. A questão financeira, a questão dos ganhos, a questão do status das profissões, a questão do prazer no trabalho, enfim, várias questões. Qual o papel da psicologia em meio ao modelo neoliberal? Então, a resposta seria porque nós precisamos compreender, né, o impacto desse sistema político-econômico nas construções sociais, e isso é um processo fundamental para orientar o adolescente e o jovem adulto que busca construir o seu projeto profissional. Então, o jovem tem que ter bastante consciência disso, né? Como que é a realidade daquela profissão? Como é que é o reconhecimento social? Como é que é a valorização daquela profissão, né? A questão dos ganhos, a questão da economia, né? Que ele vai ter como um adulto, como um profissional. Então, quando um adolescente se depara com a escolha de uma profissão, não está apenas em jogo seus interesses e aptidões, mas também a maneira como ele vê o mundo, como ele vê a si próprio, né?
e como a gente já viu no slide anterior, como é que ele vê, que informações que ele tem acerca dessa profissão, como é que ele idealiza essa profissão, como é que a sociedade vê essa profissão, né? Então, as influências externas advindas do meio social, dos pares e principalmente da família. Muitas vezes, o que o jovem menos tem é aptidão para determinada profissão, ele apenas acha que é uma profissão de respeito, que vai colocá-lo num lugar de destaque, né? Então, tem muitas coisas que vão sendo desconstruídas no processo de orientação profissional, né? Ainda mais que são muito jovens, assim, se pegar um grupo de adolescente de 16 anos fazendo orientação profissional, porque tem jovens já que com 17 anos estão já iniciando a faculdade, né? Então, esse processo de orientação poderia ser feito com 15, com 16 anos, certo? Aqui eu coloquei esse casal discutindo, né, sobre a ideia que eles estejam discutindo sobre o futuro do adolescente, né, que eles não estejam de acordo, como eu já acompanhei vários casos, na época em que eu trabalhei com orientação profissional e também no meu consultório, né? Então, às vezes a mãe acha uma coisa, o pai acha outra, né? E essas opiniões não têm nada a ver com o que realmente o filho pensa e o que ele deseja. Então, Almeida e Pinho afirmam que desde o nascimento as pessoas vivenciam a projeção dos desejos dos pais sobre elas. Desta forma, muitas vezes, apesar de ter sido realizada a orientação profissional, alguns jovens optam por uma carreira que agrade seu núcleo familiar. Então, desde que nós nascemos, né, a nossa família, os nossos pais, eles criam expectativas com relação ao nosso futuro, eles criam, eles avaliam e acham características assim que fazem com que eles acreditem que, então você tem aptidão para essa profissão, você tem dom para isso, olha, seria uma excelente juíza, seria uma excelente médica, seria um excelente engenheiro. Então a família vai construindo, ela vai projetando, né, o mecanismo de defesa chama projeção, né? Então a família vai projetando os desejos dela sobre os filhos, né? Uma projeção. E eles se veem ali nessa questão de realizar ou não e realizar o desejo dos pais é uma traição consigo mesmo, com o seu desejo. Tá? Quando isso coincide, quando o desejo dos pais coincide com o desejo dessa pessoa, desse indivíduo, isso é bacana, é interessante, mas isso é difícil acontecer, pessoal. Então, é imprescindível trabalhar com esses jovens a influência dos aspectos familiares sobre suas decisões, possibilitando que eles se conscientizem de suas escolhas, né? Então, essa reflexão é uma reflexão muito complicada, né? De que essa escolha é apenas deles, de que eles que vão trabalhar com isso pelo resto da vida, qual é o desejo verdadeiro deles, de que fazer uma escolha diferente do desejo dos pais não é uma traição, né? Então, construir uma identidade pessoal, ao mesmo tempo que se convoca para o desenvolvimento de uma identidade profissional, é tarefa delicada no processo do adolescer, principalmente porque implica em optar por algo em detrimento de outro. Esse indivíduo, ele está ainda naquele processo de formação de identidade, né? O adolescente, no nosso caso, né? E ele vai também começar a construir uma identidade profissional. Como eu disse para vocês, às vezes o jovem entra na universidade com 17 anos. Então, essa identidade pessoal, ela não está muito coesa. Né? Então, nós temos uma identidade pessoal e nós temos uma identidade profissional. Não que elas não se misturem em determinado momento, né? Mas aí, no início, quando é feita a escolha, a identidade pessoal ainda não está bem consolidada, e a identidade profissional ainda está iniciando o processo de construção.
tá? Então, é um momento difícil, é um momento complicado, porque dentre tantas coisas, eu tenho que escolher uma. Né? Então, eu tenho outras coisas. É comum que as pessoas, principalmente os jovens, eles gostem de várias coisas. Então, eles escolhem uma, né? E deixam outra de lado, que também era muito legal. Então, esse também é um processo delicado, né? Fazer uma opção apenas. E aí, nesse sentido, o Santos coloca que a família é apontada pela literatura como um dos principais aspectos que podem tanto ajudar quanto dificultar o jovem no momento da decisão profissional. Então, ele já está nesse conflito de escolher, de deixar outras para trás, né? Muitos jovens gostam assim de, eu queria ser isso e isso. Olha, eu estou em dúvida entre esses dois cursos e é muito difícil para eles escolherem. Tá? Então, a família, nesse momento, ela vai ter um papel, assim, de apoio, ela vai ter um papel de dar um aconchego para esse jovem, né? De dar uma base segura para que ele escolha, né? Para que ele faça essa opção, tente, né? Para que ele tenha coragem de fazer essa escolha aqui, né? Como é importante a família dando esse apoio, né? A família sendo uma base segura, porque eles sofrem muito. Eu não sei se vocês sofreram muito para escolher o curso de vocês, né? Mas assim, é um sofrimento muito comum no adolescente, né? O que eu vou fazer? Eu tenho dúvida, eu não estou certo disso, eu não estou certa, se essa é a melhor coisa a ser feita. E muitas vezes eles escolhem, começam um curso, não dá certo, depois escolhe outro, né? Então, os pais devem ser incluídos no cuidado, quer seja para receber orientação, no sentido de que o adolescente é um sujeito de subjetividades e desejos, né? Então, os pais têm que ser orientados, né? Muitos pais têm que ser esclarecidos sobre isso, né? Não, porque o meu filho não tem maturidade para escolher, ele acha que a vida vai ser assim, mas não vai. Então, assim, é importante mostrar para esses pais que o filho dele é um indivíduo, que ele tem desejos, né? Que ele tem toda uma subjetividade, que é dele, única, exclusiva dele, não tem uma relação com a mãe, com o pai, ele é um indivíduo separado, ele é uma cabecinha ali. Então, assim, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser respeitado nas escolhas dele. Né? E também desmistificar conteúdos que podem potencializar o prejuízo desse momento, como escolher uma profissão somente baseada em seu retorno financeiro. Então, os pais também precisam ajudar nesse sentido, né? De dar esse apoio e mostrar também para esse filho, para essa filha, né, de que pensar apenas no retorno financeiro não é uma boa saída. Né? Não que não se deva pensar, mas ele não é o único fator ou o fator determinante para a escolha da profissão. Então, aqui o desespero, né, da pessoa para escolher. Então, o que mais é importante no processo de orientação profissional? Né? É importante nos conscientizarmos de que as escolhas estão associadas a um dado momento de nossa vida, ou seja, elas não são eternas. Então, vamos voltar para essa ideia. Se aquele indivíduo tem ali 15, 16 anos, e você, como psicólogo, está fazendo uma orientação profissional, né, veja que ela está dentro desse contexto, dessa idade, do que ele vivencia com o grupo dele, na escola dele. Né? Você pode fazer futuramente um processo de orientação profissional a essa pessoa novamente. Né? Que a pessoa tenha passado pela orientação profissional não significa que ela escolheu o curso da vida dela e que ela não vai se arrepender depois. Até porque a gente evolui, a vida segue, o tempo passa, a realidade muda, a sociedade muda. Né? Então, futuramente, aquele mesmo indivíduo que talvez saiu da sua orientação profissional, certo de que a profissão seria aquela, né? E de que você o ajudou, pode dizer, puxa, Graciela, a minha vida mudou, a situação é a seguinte, eu queria trabalhar com outra coisa, a minha experiência não foi tão legal com aquilo, né? Então, isso é normal,
Isso faz parte da vida, entendam. Com isso, os planos podem ser elaborados a curto, médio e longo prazo, com uma projeção suscetível a mudanças, uma vez que nos constituímos nos dinamismos de nossas relações com o externo e com os nossos recursos internos. Tá? Então, aquele indivíduo ali com 16 anos e aquele indivíduo com 26 anos, ele não é a mesma pessoa. Então, assim, ele mudou, ele evoluiu, ele amadureceu, aconteceram várias coisas, muitas vezes ele já até terminou aquele curso, já trabalhou em uma determinada profissão, desse curso, mas ele deseja uma outra coisa, ele deseja uma outra profissão. Então, o Erik Erikson, que foi um teórico que vocês já viram tanto no desenvolvimento 1, e a gente também traz ele agora para o desenvolvimento 2, ele fala que o estabelecimento do projeto de vida é a base para a resolução bem-sucedida da crise de identidade do adolescente. Esse autor também sugere que encontrar um projeto de vida é uma das tarefas mais importantes da adolescência, pois possibilita o comprometimento do jovem com papéis adultos. Então, ele vai fazer esse projeto de vida, ele vai iniciar a construção dessa identidade profissional e desse papel adulto, e isso é muito importante para o amadurecimento desse ser humano. A orientação profissional pode ser desenvolvida tanto individualmente como em grupo, que é o que eu falei no início aqui da aula. Essa escolha depende do interesse dos sujeitos, da demanda e da orientação teórica do psicólogo, do contexto de trabalho no qual ele está inserido e do objetivo da atividade. Então, nas escolas, é muito comum que os psicólogos façam trabalhos com os grupos de adolescentes. Isso aí é assim, a aula ao vivo, né? A cachorrinha entrou aqui comigo para o escritório. Então, e vocês também podem fazer um trabalho individual, no consultório de vocês, ou até mesmo na escola. Você pode ir numa escola e fazer um trabalho de orientação profissional individual. E você pode, na escola, fazer um trabalho de orientação profissional em grupo. Pode ser feito em empresas, e segundo Soares, a orientação profissional é realizada com adolescentes, geralmente utiliza-se a estratégia de grupos, Então, como eu disse, tem várias bases teóricas para a realização da orientação profissional, O Soares fala do trabalho em grupo, que pode oferecer ao indivíduo a perspectiva de identificar-se com o coletivo, desenvolvendo o seu sentimento de pertença, além de favorecer a troca de experiências, de dúvidas, de angústias, dos medos e das descobertas. Eu trabalhei já com grupos de adolescentes em escola, e a orientação profissional em grupo, ela é muito divertida, ela é muito bacana, é um momento assim onde eles compartilham as dúvidas, dão risada, brincam, descobrem coisas, trocam informações. Então, ela é muito rica. Mas vamos lembrar que também tem adolescentes ou adultos que preferem fazer a orientação profissional individual, E também dá para fazer um trabalho muito bacana no individual. Então, se nós fôssemos colocar em passos, o primeiro passo seria, o psicólogo realizar as entrevistas individuais que podem contemplar o levantamento da história pregressa e do momento atual. Então, perguntar sobre a vida daquela pessoa. Se é num grupo que você está trabalhando, você pode trabalhar as entrevistas, na forma de uma redação, de um apresentar o outro, Então, você vai conversar com seu colega e você vai apresentá-lo, contar desde a infância dele. E ele vai falar de você desde a sua infância, entende? Então, tem várias formas de trabalhar essa questão da entrevista, tanto no grupo como no individual. Inclui habilidades e aptidões que o sujeito reconhece ter e os pontos que ele considera necessário para serem trabalhados. Também tem várias dinâmicas que a gente trabalha isso.
né, nos grupos, por exemplo, de orientação profissional, pedindo que eles levantem o ponto forte, quais são as principais características que vocês têm, quais são os defeitos que vocês acham que vocês têm, né, os seus pontos fortes, né, então no grupo fica bem divertido, e no individual também tem muita testagem que ajuda nisso, outras técnicas que podem ser aplicadas. Um segundo ponto seria lançar a mão de um material exclusivo da profissão, né, que é a testagem, como eu disse para vocês, que aí a testagem, pessoal, tem uma infinidade de testes, né, e eu digo para orientação profissional, então tem muita testagem para orientação profissional. Então, cada psicólogo vai escolher, vai fazer ali uma peneira, né, das testagens que acha que são materiais mais adequados para o objetivo dele, seja em grupo, seja individual, que ele acha mais interessante, que ele tem mais prática para trabalhar, tá? Então, cada um vai avaliar e vai escolher as suas testagens, tá? Também poderá realizar com o interessado pesquisas relacionadas ao campo profissional, incluindo entrevistas com profissionais da área. Então, você pode, se for uma escola, levar profissionais da área, você pode levar esses adolescentes até determinados locais, por exemplo, tem escolas aqui em Campo Grande, quando fazia orientação profissional, a gente levava eles na Embrapa, né, que é uma instituição super interessante para ter informações, né, dá para levar numa firma de engenharia, dá para levar num hospital, claro, tudo isso vai ser agendado, vai ser combinado com esses profissionais, mas de uma forma geral, as pessoas, elas participam com prazer quando você explica que está trabalhando com um grupo de adolescentes e fazendo esse trabalho de orientação profissional, né, então você pode tanto convidar esses profissionais para levar no local onde a orientação está sendo realizada, como levar o grupo lá também. Quando você leva o grupo no local, é muito interessante, por exemplo, se um adolescente vê a prática ali de um veterinário, ele vê a prática, como que é um ambiente hospitalar, né? Como que um engenheiro trabalha, tanto o escritório quanto uma obra, um biólogo. Então, é muito interessante que eles tenham, assim, essa ideia de como é o dia a dia, porque, às vezes, o adolescente, ele não consegue nem se imaginar, você gostaria de trabalhar como? De veterinário. E como que você, imagina, então, que você vai acordar para um dia de trabalho, tem uma dinâmica que é assim, você vai acordar para um dia de trabalho e tal, como é que vai ser? Você vai acordar, o que que você vai vestir, o que que você vai fazer, qual vai ser sua rotina? Então, assim, é muito interessante que às vezes eles estão pensando que eles vão se vestir de um jeito completamente diferente do que aquela profissão necessita, sabe? Então, são coisas pequenas, coisas básicas que muitas vezes eles nunca pararam para pensar, né? Você se imagina sujo, sujando suas mãos no seu trabalho? Você se imagina trabalhando sozinho ou com outras pessoas? Você se imagina trabalhando de tal jeito ou de tal jeito? Então, você consegue fazer com que eles pensem nessas coisas, nessa rotina, nesses detalhes que eles não pensam, tá? Antes da orientação profissional. E também um ponto interessante da orientação profissional é poder atender os pais, né, conversar com os pais, fazer um dia para receber esses pais, para fazer uma palestra, para ter um momento com eles, para tirar as dúvidas, fazer uma discussão com eles, uma troca de ideias, né? Então, vocês, daí o papel de vocês seria ouvir os anseios, né, em relação ao futuro profissional, trabalhar com os pais essa questão da realidade, ajudar a acalmar as ansiedades e angústias, né? Então, assim, tem muitas coisas que o psicólogo faz nesse sentido de entrar em contato com esses pais, acalmar, explicar, né? Que fazem uma diferença incrível no processo ali, né? No momento em que o adolescente está vivendo. Aí, também na apostila, vocês vão ver que é apresentado um modelo, né, da BOC, onde ela explica como ela faz a orientação profissional numa vertente sócio-histórica.
Tá? Então, esse é um exemplo de como ela trabalha. É como eu disse para vocês, a orientação profissional ela é livre, cada profissional pode fazer de uma maneira, né? E tem, então, essa forma de trabalho da Ana Bock, que é com uma base sócio-histórica, né, que combate a concepção do ser humano natural e abstrato, ou melhor dizendo, compreende que o ser humano é multideterminado, aponta caminhos, né, para a compreensão, para o entendimento na sua relação com a sociedade de forma dinâmica e dialética. Então, toda essa base, né, é dentro dessa vertente sócio-histórica. Agora nós vamos falar de um outro ponto, que é o trabalho do adolescente, né? Aqui eu coloquei a foto do programa Jovem Aprendiz, né? E a gente vai falar um pouco, então, das legislações, né, que existem. E por mais que nossa área seja psicologia, a gente precisa entender um pouquinho, porque o psicólogo atua muito nessa questão de acompanhar esses jovens, fazer um encaminhamento para as empresas, dar o apoio ali. Então, de acordo com o Estatuto da Juventude, né, é direito do jovem o acesso ao trabalho e à renda, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerada e com proteção social. Aí aqui nós temos também explicando que esta legislação apresenta o recorte etário entre 15 e 29 anos de idade, sendo que para os jovens até 18 anos, o Estatuto da Juventude será utilizado somente quando não conflitar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu postei para vocês ali na pós-aula da seção 2.3, o ECA. Tá? Então, o que o ECA diz? Ele diz que é proibido qualquer trabalho aos menores de 16 anos, exceto em condição de aprendizagem, e estando o adolescente com 14 anos ou mais. Aos menores de 18 anos de idade, aprendizes ou não, a Constituição Federal proíbe o trabalho noturno, perigoso, insalubre e penoso, bem como atividades realizadas em locais que prejudiquem sua formação ou seu desenvolvimento, tanto físico quanto psíquico, moral e social. Então, assim, existe, né, no ECA, essa proteção aos adolescentes que iniciem, né, já o trabalho, né, nesse programa de jovem aprendiz, tá? Então, as empresas têm que seguir, têm que respeitar, e essas regras foram criadas para proteção, né, para proteger essa faixa etária, onde o indivíduo ainda está em desenvolvimento, né, onde ele precisa de certos cuidados, de certa proteção. Então, aqui a foto, né, dos adolescentes que tiram a carteira de trabalho para o programa Jovem Aprendiz. Tá? Então, a condição do jovem aprendiz é determinada pela formação teórico-profissional e deve obedecer aos seguintes princípios. Primeiro, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Então, ele tem que ter acesso ao ensino, ele tem que ter uma frequência, ele tem que estar estudando. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Então, aquela atividade ali, ela está compatível, ele não vai... por exemplo, carregar muito peso, está exposto a uma condição insalubre, né? Um outro ponto, horário especial para o exercício das atividades. Então, o horário tem que ser especial. Por quê? Porque ele estuda, né? E também não pode ser período noturno, lembra? No slide passado. Então, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, é a legislação que regulamenta a aprendizagem dos adolescentes. O programa Jovem Aprendiz contempla pessoas entre 14 e 24 anos de idade, cujo contrato de trabalho não deve exceder 2 anos, sendo desenvolvido por empresas qualificadas para este fim. Cabe destacar também que o jovem adolescente deve estar matriculado em educação de ensino ou ter concluído o ensino médio e estar vinculado a instituições qualificadas para ministrar cursos de aprendizagem. Então, ele vai fazer esses cursos, ele vai ser preparado, ele vai passar por apoio psicológico, por um treinamento profissional, né, para depois ingressar no programa. Todas as empresas com mais de 7 funcionários são obrigadas a contratar aprendizes, respeitando
percentual disposto no artigo 429 da CLT. Essa normativa se estende para empresas públicas também. Então, veja, uma coisa muito interessante, né? E na prática a gente vê que tem muitas empresas com mais de 7 funcionários que não têm esse percentual de jovem aprendiz. Tá? Aqui, então, os adolescentes em treinamento, eles estão recebendo treinamento. Tá? E agora a gente terminou a aula e fica aqui, então, a atividade que eu quero que vocês façam para me entregar até segunda-feira da semana que vem, que é uma pesquisa sobre os transtornos alimentares. Vocês vão pesquisar esses 2 transtornos, tem vários transtornos alimentares. Eu quero que vocês pesquisem apenas a anorexia e a bulimia. E aqui eu coloco um início, né? A busca pela imagem corporal vendida midiaticamente pode acarretar riscos à saúde dos adolescentes que acabam lançando mão de estratégias não saudáveis em busca de um ideal a ser consumido, o próprio corpo. Tá? Então, nós vamos encerrar a nossa unidade 2 com essa pesquisa sobre os transtornos alimentares.